Bem, corrigindo aí a atividade 5, nós vemos que no número 1 nós temos um gráfico que passa por esses dois pontos aqui, né? Ele passa no ponto 0,2, ou seja, lá na reta Y ele passa em 2 e vai descendo na reta X, ele também passa em 2. Bem, quando nós temos os pontos que estão nas próprias retas de interseção, vale lembrar que isso aqui é o valor de x e y. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 2. Quando isso acontece, significa que o valor de y é b, né? Porque ax mais b é igual a y. E se eu tiver a vezes 0 mais b igual a y, a vezes 0 dá 0. Então b igual a y, né? Então aqui, ó, como x é 0, o b é o próprio y, beleza. Então eu já concluí, né? Já concluí que b é igual a 2. Agora falta eu achar o a. Mas nesse caso é simples, porque aqui, quando eu tenho ax mais b igual a 0, né? No caso aqui, quem é x? 2, a vezes 2, ou 2a, né? Quando eu tenho ax igual a 0, vamos continuar assim. Eu tenho que x vai ser igual a menos b sobre a, né? Então, quem é x aqui? Menos b, que é 2, né? Nesse caso aqui, para melhorar, né? Eu não quero saber quem é a. A é igual a menos b sobre x, né? Passei o b para lá, menos b. Passei o x dividindo, então aqui eu já vou determinar direto o a. Eu quero saber o a. Mas eu tenho o b e tenho esse x, né? Por que eu estou usando isso? Porque o meu y aqui é 0, né? Então, o a é menos b sobre x. Ou seja, a igual a menos 1. Então, como é que ficou a minha função? Y é igual a menos x mais 2. Né? Agora, aqui eu tenho um dos pontos fora, né, na minha função. Ela vem subindo, passa no menos 2 no eixo x, e lá no ponto onde x é igual a 1, y é igual a 3. Então aqui eu vou montar o sistema. Vale lembrar que para toda e qualquer equação eu tenho que ax mais b é igual a y. Lembrando que x e y são esses dois valores aqui, né? Então olha só, menos 2a mais b igual a 0, né? E a mais b igual a 3, né? Bem, o que eu posso fazer aí para resolver esse sistema que eu criei aqui, posso multiplicar aqui embaixo por 2, né? Ó, multiplicando a segunda por 2, eu vou ficar com um novo sistema, menos 2a mais b igual a 0, né? E 2a mais 2b igual a 6. Cortei o menos a, menos 2a com mais 2a, e eu tenho que 3b é igual a 6, ou seja, b é 6 dividido por 3. Achei b igual a 2. Basta substituir em qualquer uma das minhas equações aqui. Na equação aqui, a segunda, não diz que a mais b é igual a 3, né? Então, olha só. A mais 2 igual a 3, a igual a 3 menos 2, ou seja, a igual a 1, né? Ó, y, né? Ou poderia usar f de x igual a x mais 2. Está aqui a minha função, né? Nós podemos observar pelo gráfico que da esquerda para a direita, esse gráfico aqui vem descendo, né? Bem, esse é o gráfico de uma função decrescente, é óbvio, porque o meu a aqui é menor do que 0. Assim como eu consigo ver
que é esse gráfico, no gráfico se mostra crescente, e isso se confirma, porque o meu A, nesse caso, vale 1. Bem, na número 2 o que a gente vai fazer é identificar 3 situações distintas aí, né? Eu tenho que dizer qual é a raiz da função, o valor de B, e se o valor de A é positivo ou negativo. Bem, dizer se o valor de A é positivo ou negativo, basta olhar para as 4 funções. Aquelas que da esquerda para a direita vão subindo, elas são crescentes, portanto meu valor de A é positivo, né? E aquelas que da esquerda para a direita vão descendo, o meu valor de A é negativo, né? Porque são decrescentes. Então assim, na número 2, na letra A e na letra C, nós temos 2 funções crescentes, de forma que A é positivo, e na letra B e na letra D nós temos 2 funções decrescentes, então o meu A é negativo, né? Então assim, identificar isso é simples. Agora, nós precisamos identificar o valor de B, né? Também, e a raiz da função. Bem, o valor de B é sempre quando eu tenho x igual a 0. Então aqui não tem problema nenhum para afirmar que B é igual a menos 4 nesse caso. E aqui, como x igual a 0, B igual a menos 1. Né? Beleza? Então olha só, eu tenho um caminho mais fácil para tentar achar o A? Bem, observe o seguinte, AX mais B é igual a Y. Não é? Mas eu já tenho B nas 2 situações. Então significa dizer que AX menos 4 é igual a Y, né? Assim como aqui AX menos 1 é igual a Y. Eu posso pegar o outro ponto e substituir os valores de X e de Y, né? De forma a achar o valor de A, né? Porque olha só, 2A menos 4 igual a 3. 2A é igual a 3 mais 4. 2A é igual a 7. A é igual a 7 meios. Né? Ok? Beleza? Esse é o meu valor de A positivo, minha função crescente. Aqui, ó, menos 2A menos 1 igual a 1. Menos 2A igual a 1 mais 1. Menos 2A igual a 2. A igual a 2 dividido por 2. A igual a menos 1. Né? Achei aqui o valor de A. E quem é a raiz? Né? Que eu quero saber. Bem, eu sei aqui o que o problema me pediu. Valor de B está aqui. Valor de B está aqui. Dizer se a função tem o A positivo ou A negativo. Na letra A é positivo, né? Pelo que eu já falei. E na letra B nós temos que o A é negativo. Está faltando só a raiz. Mas quem é a raiz da equação? É o resultado para y igual a 0. Bem, A, vou fazer aqui, 7 meios de x menos 4 igual a 0. 7 meios de x igual a 4. 7x igual a 4 vezes 2. X igual a 8 sétimos. Essa é a raiz, né? O que faltava, né? Tá aqui a raiz. Qual será a raiz para outra equação? Bem, se ela tem A igual a menos 1, é menos x menos 1 igual a 0. Menos x igual a 1, o que, multiplicando por menos 1, me dá x igual a menos 1. E essa aqui é a raiz da letra B. Né? Então, só para a gente fechar. Na letra A, B vale menos 4,
a raiz é 8 sétimos e o valor do coeficiente A é positivo. Na letra B, coeficiente B vale menos 1, coeficiente A também vale menos 1, né? De forma que a raiz é menos 1 e A é negativo. Vamos continuar na letra C e D. Bem, continuando aí, já estão denunciados aí, né, os valores de B, porque quando eu tenho x igual a 0, o meu y é o próprio B. Nesse caso, B igual a 3 na letra C e B igual a 5 na letra D. Observe que os dois pontos dados em cada situação são pontos que cortam os eixos. Aqui onde corta em Y, né? Aí é o próprio B, e aqui é onde corta em X, né? Mas quem é esse ponto aqui quando o meu Y é 0? X é igual a menos B sobre A. Como eu quero saber quem é o X, quem é o A é igual a menos B sobre X, né? Nos dois casos, ó, A igual a menos B sobre X. Se eu tenho B e agora eu tenho isso aqui, eu tenho B, vai ficar A igual a menos 3 sobre menos 3, que é o valor de X. E isso me dá um A igual a 1, né? Vale lembrar que quando eu tenho o ponto onde X é 0, aonde y é 0, esse valor aqui é a raiz, né? Então, ó, o que aconteceu aqui nesse caso? Eu já tenho a raiz, né? Estou indo até além, nem precisava, porque eu só preciso dizer quem é B, quem é a raiz. E quem são as minhas funções, se elas são com A positivo ou negativo, né? Mas eu estou achando A, já que eu tenho B, para quê? Para que a gente possa ver a função, né? Então, olha só, A é menos B sobre X, que é 1. A, nesse caso, igual a menos 5. Então, olha a minha primeira função aqui, ó. F de X é igual a X mais 3, né? E na letra D, f de x é igual a menos 5x, né? Mais 5, né? Ó, se x igual a 0, né? Beleza? A igual a 1, B igual a 3. A igual a menos 5, isso. X igual a 0, B igual a 5. Se y é 0, tá bom, ok. Fechamos aí, número 2. Bem, a número 3 a gente tem uma função que nós vemos mais no estudo de física, né? É uma função onde nós temos a determinação da variação de espaço através da variação do tempo, né? Então ele parte desse espaço inicial aqui de 50 metros e vai até 250 metros, isso em 10 segundos. Então, na letra A, está pedindo para que a gente defina a função, né, do espaço em relação ao tempo. Bem, eu tenho aqui que para a função, esse ponto aqui é o ponto 0,50, de forma que B é igual a 50, né? Beleza? Então, assim, se a minha função é da forma ax mais b igual a y, eu tenho que lembrar que 10 é valor de x, correspondente a 250 valor de y. Então, eu posso determinar um A, já que eu tenho um B. Então, A vezes 10 mais B, que é 50, é igual a y, que é 200. Eu estou usando os valores de x e y, desculpa, não é 200 não, 250, para determinar a minha função, né? Que é o que está sendo pedido na letra A, vou determinar a minha função. Então eu tenho que 10A
é igual a 250 menos 50. Então lá vai ser 250 menos 50, 200. O 10 passa dividindo, então eu tenho A igual a 20. De forma que, se B vale 50 e A vale 20, para responder a letra A, quem é a minha função? F de x ou y é igual a 20x mais 50. Né? Bem, eu poderia dizer aqui ΔT, usar o tempo em segundos, ou usar a letra T aqui, né? E aqui a minha variação de espaço ser um S de espaço, que é o que varia quando a gente utiliza essa função, né, em física, mas é a mesma função com um olhar matemático. O espaço inicial, nós já vimos, que é o valor de B, né? Aonde começa a minha função? A minha função começa em 50 metros, né? O espaço percorrido após 5 segundos. Bem, se eu vou calcular qual o espaço percorrido de acordo com o tempo, que espaço foi percorrido em 5 segundos? 20 vezes 5 mais 50. 20 vezes 5 é 100. 100 mais 50 me dá um espaço percorrido de 150 metros. Né? O espaço percorrido em 10 segundos. Né? Na realidade, aqui, o espaço percorrido é de 100 metros, porque ele sai de 50. Né? E na letra D, ó, y vai ser igual a 20 vezes 10 mais 50. Né? Então aqui, ó, 200 mais 50. Como o ponto de partida é 50, o espaço percorrido ele está sempre aqui. Né? Então em 5 segundos ele percorre 100 metros, em 10 segundos ele percorre o dobro, 200 metros, chegando no ponto 250 metros. Bem, na questão número 4, nós temos essa função e queremos saber se esses pontos passam por essa função. Quem são esses pontos aqui? Como aqui é 2 e aqui é menos 2, no gráfico que está sendo apresentado, então significa que ela passa no ponto menos 2 e 0 e 0 e 2. Nós já até vimos a função, né, nesse próprio exercício, mas vamos fazê-la de novo. Bem, quando x igual a 0, esse é o próprio b. Né? Então, e aí eu tenho ax mais b igual a y, mas eu já tenho b, né? E aí eu vou utilizar o b e esses valores para x e y de forma que eu consiga o a, né? Então, ó, a vezes menos 2 mais 2 igual a 0, né? Peguei o menos 2, botei no lugar do x e peguei o 0 no lugar do y. Então, menos 2a mais 2 é igual a 0. Menos 2a igual a menos 2, a igual a menos 2 dividido por menos 2, me deu a igual a 1. Bem, como eu já tenho a e b, significa que a minha função é da forma x mais 1. Está aqui a minha função. Bem, eu posso aplicar os valores de x na função para ver se eu encontro o y. Né? Aqui está dizendo que x mais 1 vai dar o valor de y, correto? É isso que nós temos. Então, desculpa, x mais 2, né? O b é 2. X mais 2 vai dar o valor de y. Mas observe o seguinte, alguns pontos, quando a gente observa a função, a gente pode identificar de cara. A minha função não passa no eixo x e no ponto menos 2, 0? Então é lógico que esse ponto ele não pertence à função, porque eu não tenho dois pontos onde a minha função, que é uma reta, vai passar aqui. Quer dizer, ela teria que passar num lugar e passar em outro também? Não tem como, né? E quando você faz menos 1 mais 2, não dá 0, né? Bem, menos 1 mais 2 dá menos 1, né? Observa aqui, ó, o x menos 1, né? Dá 1. Né? E aqui 1, ó, é justamente esse ponto aqui, né? Então esse ponto sim pertence à minha função, né?
Quanto é 2 mais 2? 4. Ok. Então, olha, quando x igual a 2, o y é igual a 4. Esse ponto também pertence à função. Agora, olha aqui. Esse aqui é o ponto da letra D. 1, né? Esse aqui, ó, é o ponto da letra D. Ele pode pertencer a essa reta? Não. 1 mais 2 dá 1? Não. 1 mais 2 daria 3, né? Então nós temos aí, pertencendo à reta que se apresenta aí, os pontos B e C. Fechamos aí a correção da atividade 5. Até a próxima. Um abraço.